Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História. No vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 20 de setembro de 1519. Fernão de Magalhães, nascido numa família nobre, em 1505 viajou para as Índias Ocidentais, participando de várias expedições militares. Em 1512 foi na armada de Antônio de Abreu a descoberta das Molucas, também conhecidas como as Ilhas das Especiarias, mas só o navio de Francisco Serrão, Tresmalhado, chegaria às Molucas do Norte, Ternate, Tidore, etc., produtoras do desejado cravo, pois os demais navios regressariam a Malaca após irem apenas às Molucas do Sul, ou arquipélago de Banda, Buru, Ambon, Ceram, produtoras de noz moscada e maçã, o que fez com que Magalhães não tivesse conhecimento direto das Molucas do cravo, as mais importantes economicamente à época. A serviço do rei de Espanha, planeou e comandou a expedição marítima que efetuou a primeira viagem de circunnavegação ao globo. Foi o primeiro a alcançar a Terra do Fogo no extremo sul do continente americano, a atravessar o estreito que hoje leva seu nome e a cruzar o Oceano Pacífico, que nomeou. Fernão de Magalhães foi morto em batalha em Cebu, nas Filipinas durante a expedição, posteriormente chefiada por Juan Sebastián Elcano, até o regresso em 1522. O Pinguim de Magalhães recebeu o seu nome como homenagem, já que Magalhães foi o primeiro europeu a ter visto um. As aptidões de navegação de Fernão também foram reconhecidas na nomeação de objetos associados à astronomia, incluindo as nuvens de Magalhães, as crateras lunares de Magalhães, e as crateras marcianas de Magalhães e sonda espacial da NASA Magellan, versão inglesa do nome. A sua vida e a viagem de circunnavegação é descrita ao pormenor no romance biográfico Fernão de Magalhães e a Ave do Paraíso, do escritor João Morgado. Ao serviço de Espanha. Em 1517 foi a Sevilha com Rui Faleiro, tendo encontrado no feitor da Casa de la Contratación da cidade um adepto do projeto que entretanto concebera, dar à Espanha a possibilidade de atingir as Molucas pelo ocidente por mares não reservados aos portugueses no Tratado de Tordesilhas e, além disso, segundo Faleiro, provar que as Ilhas das Especiarias se situavam no hemisfério castelhano. Com a influência do bispo de Burgos conseguiram a aprovação do projeto por parte de Carlos V, e começaram os morosos preparativos para a viagem, cheios de incidentes. O cartógrafo de origem portuguesa Diogo Ribeiro, que começara a trabalhar para a Espanha em 1518, na Casa de Contratación em Sevilha, participou no desenvolvimento dos mapas utilizados na viagem. Depois da ruptura com Rui Faleiro, Magalhães continuou a aparelhagem dos 5 navios que, com 256 homens de tripulação, partiram de Sanlúcar de Barrameda em 20 de setembro de 1519. A esquadra tinha 5 navios e uma tripulação total de 234 homens, com cerca de 40 portugueses, entre os quais Álvaro de Mesquita, primo co-irmão de Magalhães, Duarte Barbosa, primo da mulher de Magalhães, João Serrão, primo ou irmão de Francisco Serrão, e Estevão Gomes. Seguia também Henrique de Malaca. Fernão de Magalhães fez um segundo testamento em Sevilha a 24 de agosto de 1519, onde institui morgado de boa parte de seus bens, que deixa a seu filho Rodrigo de Magalhães, e, na falta dele, a seus irmãos Diogo de Souza de Magalhães e Isabel de Magalhães. Obriga o administrador a usar o nome de Magalhães e as suas armas. Antônio Pigafetta, escritor italiano que havia pago do seu próprio bolso para viajar com a expedição, escreveu um diário completo de toda a viagem, possibilitado pelo facto de Pigafetta ter sido um dos 18 homens a retornar vivo à Europa na nau Vitória. Dessa forma, legou à posteridade um raro e importante registro de onde se pode extrair muito do que se sabe sobre este episódio da história. Viagem às Molucas. A armada fez escala nas Ilhas Canárias e alcançou a costa da América do Sul, chegando em 13 de dezembro ao Rio de Janeiro. Prosseguindo para o sul, atingiram Puerto San Julián, à entrada do estreito, na extremidade da atual costa da Argentina, onde o capitão decidiu hibernar. E rompeu então uma revolta que ele conseguiu dominar com habilidosa astúcia. Após 5 meses de espera, período no qual a nau Santiago foi perdida em uma viagem de reconhecimento, tendo seus tripulantes conseguido ser resgatados, Magalhães encontrou o estreito que hoje leva seu nome, aprofundando-se nele. Em outra viagem de reconhecimento, outra nau foi perdida,
mas desta vez por um motim na nau San Antônio, onde a tripulação aprisionou o seu capitão Álvaro de Mesquita, primo de Magalhães, e iniciou uma viagem de volta com o piloto Estevão Gomes. Realmente estes completaram a viagem, espalhando ofensas contra Fernão de Magalhães na Espanha. Apenas em novembro a esquadra atravessaria o estreito, penetrando nas águas do Mar do Sul, assim baptizado por Balboa, e baptizando o oceano, em que entravam como Pacífico, por contraste às dificuldades encontradas no estreito. Depois de cerca de 4 meses, a fome, a sede e as doenças, principalmente o escorbuto, começaram a dizimar a tripulação. Foi também no Pacífico que encontrou as nebulosas que hoje ostentam o seu nome, as nebulosas de Magalhães. Em março de 1521, alcançaram a Ilha de Ladrões no atual arquipélago de Guam, chegando à Ilha de Cebu nas atuais Ilhas Filipinas em 7 de abril. Imediatamente começaram com os nativos as trocas comerciais. Boa parte das grandes dificuldades da viagem tinham sido vencidas. Dias depois, porém, Fernão de Magalhães morreu em combate com os nativos na ilha de Macta, atraído a uma emboscada, sendo morto pelo nativo Lapu-Lapu. Ainda hoje se tenta perceber se Fernão de Magalhães conseguiu de facto fazer uma viagem de circunnavegação do globo pessoal. Sabe-se que Fernão de Magalhães já tinha viajado como membro da tripulação em expedições portuguesas ao Extremo Oriente, a segunda em Malaca. Alguns historiadores atestam que Fernão de Magalhães possa ter ido com Francisco Serrão às Ilhas Molucas, o que a ser verdade tornaria automaticamente Magalhães como o primeiro homem a circunnavegar o mundo, não num estrito senso, de começar e a acabar a viagem no mesmo local, mas uma circunnavegação latitudinal, visto que o local onde faleceu e por consequente deixou de comandar a expedição, foi em Cebu, nas Filipinas, a ocidente das Ilhas Molucas, hipoteticamente explorados pelo navegador. A expedição prosseguiu sob o comando de João Lopes Carvalho, deixando Cebu no início de março de 1522. 2 meses depois, seria comandada por Juan Sebastián Elcano. O regresso. Decidiram incendiar a nau Concepción, visto o pequeno número de homens para operá-la, e finalmente conseguiram chegar às Molucas, onde obtiveram seu suprimento de especiarias. Trinidad acabou ali permanecendo para reparos e a Vitória voltou sozinha para casa, contornando o Índico pelo sul, a fim de não encontrar navios portugueses. A Trinidad, após os reparos, tentou seguir uma rota pelo Pacífico até a América Central, onde poderia contatar os espanhóis e levar sua carga. No entanto, acabou tendo de retornar às Molucas, onde seus tripulantes foram aprisionados pelos portugueses que haviam chegado. A nau Vitória dobrou o Cabo da Boa Esperança em 1522, fez escala em Cabo Verde, onde alguns homens foram detidos pelos portugueses, alcançando finalmente o porto de Sanlúcar de Barrameda, com apenas 18 homens na tripulação. Uma única nau tinha completado a circunnavegação do globo ao alcançar Sevilha em 6 de setembro de 1522. Juan Sebastián Elcano, a restante tripulação da expedição de Magalhães e o último navio da frota regressaram decorridos 3 anos após a partida. A expedição de facto trouxe poucos benefícios financeiros, não tendo a tripulação chegado a receber o pagamento. Curiosidade: na época não existia a linha internacional de data, sendo que ao chegarem a Sevilha a tripulação não subtraiu um dos 1081 dias que permaneceram a bordo da expedição. A precariedade das medições não foi suficiente para conter a discussão que se seguiu sobre a duração da viagem, sugerindo que fosse enviada ao Vaticano uma comissão internacional sobre expedições ao redor da Terra. Reação em Portugal. As notícias da viagem de Fernão de Magalhães às Molucas ao serviço de Espanha, por mares reclamados por Portugal, e supostamente interditos à passagem de navios pela coroa espanhola, tal como estipulado pelo Tratado de Tordesilhas, tanto a ida pelo Atlântico Sul, como no regresso pelo Oceano Índico e de novo pelo Atlântico, causaram alguma apreensão na corte portuguesa. A viagem deu origem a uma disputa internacional entre Portugal e Castela, dado que ambas as nações reclamavam agora soberania sobre as ilhas alcançadas e descobertas primeiramente por Francisco Serrão em 1512, sem que fosse no entanto possível determinar em que hemisfério se localizava o arquipélago, uma vez que era impossível à época determinar a longitude com grande precisão. Esta disputa, doravante conhecida como a Questão das Molucas, foi resolvida mediante o pagamento de um resgate de 350 mil ducados de ouro por parte de Dom João III ao seu cunhado, o imperador Carlos V, pelo direito à posse das ilhas.
Em relação a Magalhães e a sua viagem, escreveria mais tarde Luís de Camões no canto 10º Deus Lusíadas, o Magalhães no feito, com verdade, português, porém não na lealdade. Cronologia: 1480, data provável do nascimento de Fernão de Magalhães no norte de Portugal. 1505, partiu para a Índia na armada de Dom Francisco de Almeida. 1509, participou na desastrosa expedição a Malaca de Diogo Lopes de Sequeira, fez grande amizade com Francisco Serrão. 1511 participou, sob o comando de Afonso de Albuquerque, na conquista de Malaca. 1512, integrou a armada de Antônio de Abreu, navegador, que foi às Molucas do Sul no Mar de Banda. 1513, regressou a Lisboa. 1514, foi ferido em combate, em Azamor, Marrocos. Novamente em Lisboa, Dom Manuel recusou-lhe o aumento na tensa. 1517, dirigiu-se a Sevilha para apresentar a Carlos V seu plano de alcançar as Ilhas das Especiarias, pelo ocidente. 1519, iniciou a que foi a primeira viagem de circunnavegação, alcançou a Baía da Guanabara. 1520, alcançou a foz do Rio da Prata, fez invernada na Baía de São Julião, dominou um motim, atravessou o estreito e alcançou o Oceano Pacífico. 1521, descobriu a Ilha dos Ladrões, descobriu o arquipélago das Filipinas, e aí foi morto sacrificando-se para salvar os seus colegas. 1522, Juan Sebastián Elcano concluiu a primeira viagem de circunnavegação. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. Para receber novos vídeos, até o próximo.